Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Cleison Chalegre. Estamos aqui para mais uma aula. E o tema da aula de hoje é literatura. Nós vamos falar sobre o modernismo, a segunda fase do modernismo, certo? Que ela pode ser dividida em prosa e poesia. Na aula de hoje nós vamos focar na prosa, certo? A prosa modernista, né, na segunda fase. Que como vocês podem observar aqui, ó, no Brasil foi de 1930 até 1945, ok? Então vamos focar, vamos estudar? Bom, primeira coisa, né? O que é essa geração de 1930, né? O que é que ela representa, né? A segunda fase, chamada geração de 30, foi entendida dessa forma porque foi a partir desse momento que as ideias do modernismo começaram a amadurecer, a consolidar. Você lembra que o modernismo iniciou no Brasil com a Semana de Arte Moderna, em 1922, e naquela ocasião as pessoas ainda não aceitavam muito a linguagem dos modernistas, né? É tanto que a Semana de Arte Moderna, como a gente já estudou, ela aconteceu debaixo de crítica, debaixo de muito protesto, as pessoas não aceitavam, era muita radicalização para uma sociedade que estava acostumada com uma literatura muito acadêmica. A Semana de Arte Moderna chacoalhou realmente os padrões da época. Então, passaram-se tantos anos, chega em 1930, a linguagem modernista já não chocava tanto. E aí foi o momento que a literatura amadureceu. Então, as ideias que foram lançadas na Semana de Arte Moderna, parece que essas ideias vieram mais para tornar mais sólida, mais consolidada, amadurecida. Essa geração de poetas e autores, escritores, vai demonstrar exatamente isso, tá bom? Vamos fazer uma viagem no túnel do tempo? Para você entender bem o que estava acontecendo no mundo em 1930, veja, porque a literatura ela é um espelho da sociedade, né? O que está acontecendo na sociedade, a literatura traduz isso em forma de sentimento, em forma de linguagem, né? Então, no mundo estavam acontecendo alguns fenômenos, alguns acontecimentos que marcaram a humanidade, né? Então você pode citar aí três coisas, você pode até depois tirar do professor de história e aprofundar isso aí, ó. Depressão econômica, política e social, principalmente a partir de 1929, o surgimento de governos totalitários, aí vai entrar aí o nazismo, o fascismo, né? A Segunda Guerra Mundial, né? Esses acontecimentos marcaram a história da humanidade e foi justamente nesse período aí, certo? Então isso está acontecendo no mundo, né? E no Brasil, o que é que está acontecendo no Brasil? No Brasil era Vargas, Getúlio Vargas. Isso aqui vai ser bastante importante para você ter uma noção melhor, porque se você observar, lembra quando a gente estava o pré-modernismo e depois o modernismo primeira fase? Então, o pré-modernismo e a primeira fase, politicamente no Brasil, estava vivendo a época da República Velha. A República Velha dominou desde o final do século XIX e início do século XX. Então, você fazer uma leitura em literatura, né, você pode observar que todo o período pré-modernista e toda a primeira fase do modernismo ainda era a República Velha, era a política do café com leite. Os fazendeiros de São Paulo, os fazendeiros de Minas Gerais, que dominavam o cenário político do Brasil. Então, 1930, coincidentemente, vai ser o momento em que essa hegemonia vai se quebrar definitivamente, porque Getúlio Vargas vai subir ao poder em 1930. E você pode observar que Getúlio não era paulista e não era mineiro, ele era gaúcho. Então ele veio quebrar definitivamente a questão da política do café com leite, certo? Então a era Vargas vai marcar a segunda fase do modernismo. Coincidentemente, se você prestar atenção, é, essa segunda fase vai de 30 a 45, que foram exatamente os anos que ele ficou no poder. Quer dizer, que ele ficou 15 anos no poder, foi justamente os 15 anos da segunda fase modernista. Né? Que coisa, né? Então, você se aprofunda aí um pouco como foi o governo Vargas, a questão do populismo, a mudança das leis na época da Constituição para permanecer no poder durante tantos anos. Imagina aí, 15 anos, um cara só governando o país, né?
e você se aprofunde aí, tente estudar um pouco a era Vargas, você vai entender o cenário do Brasil na época. Mas como nosso foco aqui não é história, é literatura, vamos continuando, né? Características gerais dessa literatura de 1930. Temos aqui, ó, influência do realismo e do romantismo. Se você observar, você vai encontrar uma certa influência nisso aí, principalmente na questão da prosa, principalmente na questão do romance escrito. Tem uma tendência muito forte a se espelhar um pouco nos romances que foram produzidos por Zé de Alencar e por Machado de Assis, certo? O nacionalismo, universalismo e regionalismo é outra característica também que essa segunda fase adotou. Tratar um pouco mais das questões nacionais, os temas mais nacionais, tratar mais de temas mais regionais, certo? Valorização da cultura brasileira e realidade social, cultural e econômica. Então valoriza-se o que é nosso, valoriza a nossa cultura, o nosso povo, enfim, a realidade que o Brasil apresentava. Lembra que porque foram considerados modernistas lá, os pré-modernos já estavam dando esse quê de modernismo, pela questão de abandonar um pouco os modelos europeus e valorizar mais no que é do Brasil. Então esse nacionalismo vai ficar permanente aí, certo? Influência da psicanálise de Freud, certo? Isso aqui principalmente por uma autora chamada Clarice Lispector, que eu vou deixar para falar dela depois, não vai ser o tema da aula de hoje, não vou falar hoje de Clarice não, porque hoje vamos focar no regionalismo, certo? Na prosa regionalista. E temática do cotidiano, linguagem coloquial, certo? Outra característica interessante. Vai trazer a linguagem coloquial para dentro da literatura. A literatura começa a ganhar uma linguagem que seja mais acessível do povo. Até então, os pré-modernos, lá com Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, eles permaneciam com uma linguagem ainda muito erudita, uma linguagem um pouco ainda acadêmica. Esses da segunda fase modernista, eles já colocam uma linguagem bem mais próxima do que as pessoas usam no cotidiano, certo? Então, essas são as características gerais das obras modernistas. Vamos conhecer agora os principais autores. Lembrando que o modernismo segunda fase, nós vamos ter 3 tipos de prosa, certo? A prosa urbana, a prosa intimista, principalmente com Clarice Lispector, que eu vou deixar para falar sobre ela em outra aula, e a prosa regionalista, que foi o ponto marcante, certo? O ponto marcante vai ser a prosa regionalista, que é o que nós vamos conhecer agora melhor, certo? Então, esses regionalistas também é chamada de literatura do Nordeste. Por quê? Porque vai valorizar muito a questão do Nordeste. O nosso Nordeste, nosso querido e amado Nordeste, certo? Vai ser muito valorizado aqui. E aqui, o início de tudo, né? Começou essa segunda fase com a publicação desse livro aqui, chama-se A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Foi publicado um pouquinho antes, foi em 1929, para ser mais exato, a data de publicação dele. Mas já marcou essa geração de 30. Por causa da temática, por causa do enredo, por causa dos assuntos que ele abordou. Então, essa obra Bagaceira vai falar desses temas aqui, ó. O êxodo rural, a seca, né? O autoritarismo dos senhores do engenho, certo? Esses são os temas que permeiam a obra A Bagaceira. Então, essa temática, juntamente com essa linguagem, torna esse livro aí o introdutor dessa segunda fase, tá bom? Outra obra interessante aqui, outro autor interessante é Graciliano Ramos. Né? Graciliano Ramos, para você aí, aluno do terceiro ano que vai fazer o SSA 3, é leitura obrigatória, viu? Você vai ter que ler Vidas Secas do Graciliano Ramos. Vidas Secas, gente, ele vai tratar desses temas aí, seca, miséria, a questão do êxodo rural também, porque conta a história de uma família de retirantes, certo? É Fabiano, sim, a Vitória e os 2 filhos, certo? Eles são nordestinos, são sertanejos e eles estão fugindo da seca, são imigrantes, né? Então essa migração, esse êxodo rural é abordado com maestria nesse texto, porque o Graciliano, ele vai, de certa forma, ele vai brutalizando
os personagens, vendo uma situação degradável de fome, de miséria, certo? E ao mesmo tempo ele vai humanizando a animais, como por exemplo a cachorrinha que eles têm lá, a cachorra baleia, ela é humanizada, porque ela tem sonhos, né? Ela tem, ela tem visões, certo? O Graciliano ele deixa muito claro isso na obra, né? E interessante, outro detalhe interessante, que os dois filhos do casal, do Fabiano e sem a Vitória, eles não têm nome, não aparece o nome deles na história. Isso é uma denúncia que o Graciliano Ramos faz. Ele denuncia isso, porque existiam no Brasil muitas pessoas que não tinham registro, não tinham certidão de nascimento. Então o Graciliano Ramos aborda isso no seu texto. Então vale a pena a leitura, fica a dica aí. Eu sempre costumo dizer que toda aula de literatura é um convite à leitura. Então, se você ficou curioso para saber mais sobre essa história, principalmente você que vai fazer o SSA, vai ler Vidas Secas, viu? Leia, você vai se surpreender. Aliás, Graciliano Ramos é um mestre, né? Ele é alagoano, ele tem outras obras interessantes dele, como Memórias do Cárcere, certo? Outra obra bem interessante dele. Então fica a dica de leitura aí. Até mesmo porque você, na redação do Enem, como a gente já vinha falando sobre redações do Enem, você pode citar essas obras na sua redação se cair algum desses temas você puder encaixar a citação dessas obras, será bem-vindo, viu? Porque são clássicos da literatura, ok? Vamos para o próximo? Próximo. Esse aqui, Jorge Amado. Olha aqui a caricatura dele aqui, o desenho dele, né? O Jorge Amado, esse nome dispensa comentários, né? Esse cara é um grande nome da literatura, né? Principalmente que ele ficou muito famoso por conta das obras dele que foram adaptadas para o cinema e para a TV. Por exemplo, Dona Flor e seus dois maridos, foi uma obra de Jorge Amado que foi para o cinema. Gabriela, Cravo e Canela, que foi feita foi feita uma novela dela no passado e mais recentemente também foi reeditada a obra Gabriela, Cravo e Canela, certo? Tieta do Agreste, que foi uma novela de muito sucesso que passou na Rede Globo nos anos 80, final dos anos 80, né? Então, as obras de Jorge Amado ganharam projeções nacionais e até mesmo mundiais, viu? Ele é muito famoso porque ele retratou como ninguém a sociedade da Bahia, certo? Ele é considerado um autor que mostra o ciclo do cacau, porque na Bahia se produzia muito cacau e ele retrata isso em algumas obras dele, certo? Uma obra interessante que vocês devem ter conhecido foi Capitães da Areia, né? Foi feito o filme, né? Vocês viram o filme, né? Então ali trata da questão dos menores de rua, os menores abandonados, violência, a questão da redução da maioridade penal, porque aqueles meninos lá eles eram marginais, né? Eles estavam marginalizados. E, enfim, se cair alguma dessas temáticas na redação do Enem, você pode até citar Capitães da Areia, uma obra muito boa, um clássico da literatura. E Jorge Amado, né? Um grande ícone dessa literatura de 30. Tá vendo como a geração de 30 ela foi muito fértil, muito produtiva? Eu já citei para vocês, José Américo de Almeida, Graciliano Ramos e Jorge Amado, certo? Grandes nomes da nossa literatura. Mas não para por aí não, tem mais, viu? Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz é outro grande nome, essa escritora cearense. E essa foto dela aqui é interessante, ela está na Academia Brasileira de Letras. Por que eu deixei essa foto aqui em destaque? Porque ela foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Olha só que coisa, uma escritora cearense, né? Nordestina. E por ser nordestina, ela não poderia deixar de abordar essa temática na sua obra. Então, seu principal livro chama-se O 15. O 15, que vai tratar também dessa questão da fome, da miséria, da seca, coisa que ela viveu na pele, viu, gente? Teve uma seca muito grande na época da infância dela e ela viveu isso de fato na pele. Então, isso serviu de inspiração para a obra O 15, de Raquel de Queiroz. Outras obras interessantes que ela tem aqui, a gente pode destacar Memorial de Maria Moura, que foi uma obra que foi adaptada para a televisão. Isso mesmo. A Rede Globo fez uma minissérie chamada Memorial de Maria Moura, certo? Foi nos anos 90, mas tá tudo gravado, tá tudo bonitinho, você pode até encontrar aí
em alguma plataforma digital, certo? Memorial de Maria Moura. Então, grande escritora Raquel de Queiroz, ótima dica de leitura. Leia a obra dela, você vai gostar. E finalizamos aqui com esse cara aqui, José Lins do Rego. José Lins do Rego foi outro grande nome da nossa literatura. E lembra que Jorge Amado era o ciclo do cacau? Esse aqui vai ser o ciclo da cana-de-açúcar. Porque ele escreveu obras que mostravam justamente situações deploráveis das pessoas que viviam nos engenhos, certo? Então nós temos aqui o Menino de Engenho, que vai ser a principal obra dele, né? Fogo Morto, certo? São obras clássicas dele e trata dessa questão. E todos tratam dessa questão regionalista, certo? Esses autores que eu estou citando aqui. Vai tratar da questão da exploração, a questão das péssimas condições que as pessoas eram submetidas. Então, ótima dica de leitura. E uma curiosidade aqui sobre os Lins do Rego, que tem uma obra dele que não é tão conhecida assim, não é tão falada, mas é próxima nossa aqui, que é Pedra Bonita. Pedra Bonita, ele escreveu esse romance baseado na história que acontece aqui próximo, aqui em São José do Belmonte. Você já ouviu falar da Pedra do Reino, né? Pois é, a Pedra do Reino ficou conhecido porque uma obra foi escrita por Ariano Suassuna, com a mesma temática. Mas antes de Ariano Suassuna, Zé Lins do Rego já tinha escrito uma obra sobre aquele lugar. Só que era Pedra Bonita, certo? Então fica aí uma dica de leitura também. Eu espero que vocês leiam essas obras, eu espero que vocês estudem bastante, certo? E a gente vai ficando por aqui, por esse momento de aula de literatura. Então, fique com Deus, fique em casa. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau.